Em janeiro deste ano, a presidente Dilma Rousseff vetou o reajuste de 6,5% na tabela do imposto de renda. Em dezembro do ano passado, o Congresso já havia aprovado o reajuste, mas ele se manteve em 4,5%. Na prática, isso significa que mais pessoas entraram na lista das que devem declarar o imposto. O Conexão Diária preparou uma matéria para tirar as dúvidas sobre o assunto. No Brasil, o imposto de renda começou a ser cobrado em 1922 e é mais uma forma de o governo arrecadar tributos. Todos os anos, não há como escapar. O fisco exige que empresas e pessoas físicas declarem seus ganhos durante o ano anterior, o chamado ano base. Quem recebeu mais de R$ 1.787,78 mensais em 2014 deve declarar o imposto. O professor e coordenador do curso de Ciências Contábeis da FAGOC, Wilderson Cardoso, destacou pontos que podem ajudar aos marinheiros de primeira viagem na declaração. Temos uma polêmica, né, no Brasil há muitos anos, porque o imposto foi criado sobre a renda, né? E hoje, se você perguntar a alguns tributaristas da área, eles já falam que o imposto é sobre o salário. Há uns 10 anos atrás, o imposto de renda pegava as pessoas que declaravam, quem ganhava 5, 6, 8 salários por mês. Hoje, com a tabela ficou defasada, não chegou. Uma das pessoas esse ano que vão ter que declarar o imposto de renda é quem recebeu o rendimento até R$ 26.815,55. As pessoas que receberam rendimento o ano passado inteiro, somando férias, salários e outros rendimentos tributáveis desse valor, é obrigado a declarar. Segundo o Wilderson, os rendimentos não tributáveis, como participação nos lucros da empresa, não entram nessa conta, mas com limite mínimo de até R$ 40 mil. Quem teve ganho de capital também deve declarar. Por exemplo, você tem uma casa que vale R$ 100 mil. Você vendeu essa casa por R$ 150 mil. Ou seja, você ganhou 50 mil na venda dessa casa. Quando você ganha alguma coisa sobre uma venda, você tem que pagar o imposto de renda. A tabela progressiva para o cálculo mensal do imposto sobre a renda da pessoa física indica qual será o percentual pago de acordo com os rendimentos do contribuinte. Na primeira coluna está o intervalo dos recebimentos mensais, a parte que será tributada. Na segunda estão as alíquotas que incidem sobre a primeira coluna. Na terceira está a parcela a deduzir e que será abatida do imposto. Devido aos descontos possíveis, o Wilderson explica que declarar imposto de renda nem sempre significa ter que pagar. Isso porque ele já pode ter sido cobrado no decorrer dos meses. Quem tem rendimento acima do valor tributado que eu falei, é obrigado a declarar o imposto de renda. Se a pessoa vai pagar ou não o imposto de renda, aí depende de uma série de cálculos, porque você tem uma série de deduções que você pode fazer. Por exemplo, com despesa médica, com educação, escola particular que você pagou, com hospitais, algum tipo de medicamento que você usou no hospital, por exemplo, você pode utilizar como dedução. Dependentes que você tenha, filhos menores que estejam sob a sua tutela, até mesmo pais ou mães que estejam sob, né, que você sustenta, você pode declarar. Todo mês você tem que juntar o que você recebeu, o que você pagou, os gastos que você teve, que são dedutíveis, para agora você fazer esse ajuste. Então, na verdade, o imposto, esse momento agora, é simplesmente de declarar e fazer o ajuste. Mas o imposto de renda ele acontece mês a mês. Por isso é importante que todos os comprovantes de despesas dedutíveis sejam guardados. Tudo que você gastou, tudo que você investiu, tudo que você comprou, que você vendeu durante o ano, vá juntando, vá guardando para depois você fazer a declaração, tá? E outra coisa, o documento tem que ficar guardado por no mínimo 5 anos, tá? A Receita Federal dá o prazo de 5 anos por imposto para a declaração poder perder a validade. Então, durante 5 anos você tem que guardar a documentação. Se você for chamado a prestar alguma conta, você tem que apresentar esses documentos. O professor explica em que casos acontece a tão esperada restituição do imposto de renda, que é dividida em lotes que começam a ser devolvidos a partir do mês de julho, sempre no dia 15 de cada mês. Por exemplo, se o contribuinte tem um salário de R$ 3 mil, todos os meses é descontado dele uma parcela do imposto que é calculado de acordo com a tabela específica.
Então, supondo que desse salário de R$3.000 sejam descontados todos os meses R$200, no fim do ano ele terá recolhido R$2.400 do imposto de renda. Na hora de fazer o ajuste, o contribuinte pode descobrir que o valor a ser pago é R$3.000. Se ele já pagou R$2.400, só faltam R$600. Ou ele pode descobrir que o valor a ser pago é de R$1.000. Como já pagou R$2.400, o governo devolve essa diferença. Essa é a restituição. A cada ano, o governo utiliza o que a tecnologia tem de mais moderno para facilitar a vida do contribuinte. A entrega da declaração do Imposto de Renda 2015 deve ser feita de 2 de março a 30 de abril e pode ser pela internet, com o programa de transmissão da Receita Federal, o ReceitaNet, online, com certificado digital na página do próprio fisco ou por meio do serviço Fazer Declaração, para tablet e smartphone. O programa só estará disponível para download na manhã do dia 2 de março, no site www.receita.fazenda.gov.br. Outra novidade é que os contribuintes poderão iniciar sua declaração em um computador e finalizá-la em outro equipamento. Segundo a Receita, a declaração ficará gravada na nuvem, ou seja, em um arquivo fora do computador pessoal e possível de ser acessado em qualquer lugar. A nuvem é da própria Receita, com todos os dispositivos de segurança, mas o órgão destaca que esse arquivo salvo não é uma declaração e que somente o contribuinte tem acesso a ele. A declaração para a pessoa física oferece 2 opções: a simplificada, que não exige a comprovação, e a completa. O Wilderson explica a diferença. A declaração completa, você tem que provar os documentos, a dedução que você usou, você tem que comprovar. Na declaração simplificada, não. Você usa de um limite que a Receita te dá e você não precisa comprovar aquele valor, tá certo? É uma maneira da Receita, assim, te dar uma chance de você não ter. Se você não tem comprovante e estiver dentro desse limite que a Receita aceita, você faz a declaração e não precisa comprovar documentação nenhuma. Faça a declaração, na hora que você fizer, o próprio sistema da Receita te indica qual dos dois é melhor, tá? Ele já faz isso por você. À medida que você vai calculando, você muda de opção, ele te mostra, ó, aqui você paga mais assim, você paga menos assim, você restitui mais assim, você restitui menos. Bom, é só você ficar atento ao próprio sistema que você consegue verificar o que é melhor para você. Ele já faz esses cálculos que tem que ser feitos. Mas se mesmo assim bater aquela insegurança de fazer a declaração sozinho, há profissionais que podem ajudar. Se você tem um emprego só, uma renda só, se a sua renda é todo mês constante, você ganha R$3.000 de carteira assinada, a declaração ela é simples, tá? Ela não é complexa. Qualquer entendimento que você tenha, uma consulta que você faça a um profissional da área de contabilidade é fácil. A pessoa que já tem mais de uma renda, que tem bens, que tem imóveis, que vendeu bens, que comprou muito bens, que tem outras atividades, aí você tem que procurar um profissional porque exige de um conhecimento mais específico. Por exemplo, a atividade rural é tratada de maneira separada, aquisições, né, vendas, quem faz, igual eu falei, ganho de capital, você tem que calcular o que é ganho de capital, quanto que era o valor que eu comprei, por quanto que eu vendi, se tem ganho de capital, se não tem. Então as declarações de pessoas que têm mais bens, outras rendas, tem que ser feita. Uma declaração simples, que a pessoa não tem muita renda, não tem muito bens, não tem muito imóveis, você pode até arriscar fazer sozinho. Oriente-se com um profissional. Agora, quem tem mais realmente precisa de orientação, porque senão você cai na malha fina. Quando há o cruzamento de dados citados por Wilderson e eles são inconsistentes ou não batem, o contribuinte é chamado a se justificar. Tudo que você declara, a Receita confere em outra ponta para ver se existiu. Se você declarar e fez um exame médico, que você foi no médico e fez uma consulta, eles vão lá na declaração de imposto do médico e ver se o seu nome está lá como você foi cliente dele. Se você declarar que vendeu um imóvel para uma pessoa, eles vão lá na declaração de renda da pessoa para ver se o imóvel está lá. Então, esse cruzamento de dados que a gente chama é feito. Então, quem não tem experiência, se não fizer a coisa bem feita, o cruzamento de dados, você informa uma coisa, a pessoa informa a outra, aí você cai no que eles chamam na malha fina. Hoje a Receita te manda um comunicado, você entra no site e vê lá, ela te dá um prazo para você poder consertar. Pode ter sido um erro seu, tá certo? Se você não consertar dentro desse prazo, ela vai te notificar e vai te dar uma multa, tá certo? E a multa vai variar muito do que realmente é.
Se a coisa for mais grave, você pode ser chamado pessoalmente à Receita Federal para justificar. Aqui o pessoal geralmente costuma ir a Juiz de Fora, né? Quando a coisa está mais grave, você tem que resolver na Receita Federal lá de Juiz de Fora. O professor destaca que é preciso ter atenção ao prazo, que não é mais prorrogado pela Receita Federal, como acontecia em anos anteriores. Se o contribuinte entregar depois do prazo ou se não declarar, poderá ter que pagar uma multa mínima de R$ 165,74.